Glória a Jesus. Pastor Jesus, irmãos. Que a graça, a paz, o amor de Cristo seja sobre a vida dos irmãos a cada dia. Abrindo as Bíblias em Romanos, irmãos, capítulo 12, versículo 1, irmãos. Aqui diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, o apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele orienta a cada um de nós, irmãos, a não se conformar com o mundo. Se conformar é se moldar, né, irmãos? Se moldar. Não se moldem ao mundo, mas se conformem com o quê, irmãos? Com a palavra, com as coisas do alto. Para quê? Porque se nós nos conformarmos com o mundo, nós não vamos ter nosso entendimento renovado. Mas se nós não nos conformar com o mundo, o nosso entendimento vai ser renovado. E a gente vai conseguir entender a vontade de Deus para nossas vidas. E ele diz aqui no versículo 3, que não é para a gente saber mais do que convém, irmãos, mas de acordo com a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Fé, irmãos, é conhecimento da verdade. Fé é entender. Então, nós entendemos e praticamos. Entendemos e praticamos. Tudo que o Espírito Santo nos revela é para quê, irmãos? Para obediência. Então, existem muitas pessoas que elas querem saber muito, mas querem praticar muito pouco. Isso aí não adianta, irmãos, porque Jesus ele derrama a graça sobre nossas vidas, ele nos dá a fé, ele é o autor da fé, então ele nos dá a fé. E a fé para que é? Para a gente seguir adiante, para a gente se firmar cada dia mais. Então nós vamos tomando conhecimento da palavra e vamos mudando a nossa vida, mudando a vida. Vamos nos adequando cada vez mais à palavra. A gente deixa de se moldar ao mundo, a gente abre mão de se moldar ao mundo e se molda à palavra. Então ainda a gente segue adiante. Existem duas vidas, irmãos, uma vida carnal e uma vida espiritual. Quando se fala em carne, a gente fala sempre em carne, a palavra fala em carne, e não é essa carne aqui, irmãos, mas são os sentimentos, são as paixões, são aquilo que muitas vezes nós estamos presos, é por conta da carne, não é por conta do espírito. Então o espírito ele tem que se fortalecer a cada dia, a carne tem que ser mortificada, tem que morrer. Então quando a palavra diz, aqui em Colossenses, irmãos, Colossenses capítulo 2, no versículo 4, irmãos. Eu vou ler do 1 em diante aqui, irmãos, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo diz, né, irmãos? Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em que, irmãos? Em caridade, em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Então ele fala que o apóstolo Paulo diz que ele tem grande combate pelos irmãos aqui de Colossenses, e por aqueles que estavam em Laodiceia também. Por quê? Porque ele queria que os irmãos tivessem os corações consolados, que eles fossem enriquecidos da inteligência do alto, que eles conhecessem o mistério que era quem, irmãos? Cristo. Por que o mistério? Porque o mundo não conhecia. Então, a partir daí passa a conhecer, não é, irmãos? Quando Jesus se revelou, ele revelou o Pai, ele revelou o mistério que o mundo não sabia quem era. E aí diz aqui, ó, versículo 3, ó. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha que coisa, irmãos. Então, aprendemos de Jesus? Sim, então vamos andar nele. Né? Eu aprendi da palavra? Sim, agora eu vou obedecer aquilo que eu aprendi. Então, aí ele diz aqui, ó, versículo 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, existem rudimentos do mundo, existe o ensino do mundo e existe o ensino de Cristo. Existe o curso do mundo e existe um curso que também me leva para a salvação, para a libertação, que é Jesus, irmãos, ele é o caminho. Então existe um caminho da verdade e existe também um caminho do erro, do engano. Versículo 10, ó, versículo 9.
Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. É o sinal que nós temos, irmãos. Versículo 12, ó. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, por que nós somos sepultados no batismo, irmãos? Porque quando a pessoa ela resolve se batizar, é porque a velha criatura já está morta. Então, já abriu mão, não quero mais saber desse mundo, não quero mais saber da velha vida, não quero mais saber dos comportamentos errados, não quero mais saber das palavras torpes, não quero mais saber de nada disso, agora eu vou seguir com Cristo. Aí vai lá, sepulta o velho homem lá no batismo, mas aí, irmãos, tem uma questão importante. Ressuscita pela fé no poder de Deus. Então você troca a velha vida pela fé. Hoje nós temos fé. Jesus nos dá a fé. Então a fé para que é, irmãos? A fé é para eu seguir adiante. Então, sepulto a velha criatura, ressuscita ali uma nova criatura. E quando ressuscita uma nova criatura, aí sim. Aí quanto mais a gente aprende, mais fé nós temos. Quanto mais fé nós temos, mais nós praticamos. Porque a fé é para praticar. Então a fé ela é provada. Então eu digo assim, eu tenho uma fé desse tamanho. Se eu estiver praticando esse tamanho, porque se eu estiver aprendendo, ouvindo, mas não praticar, irmãos, é como aquele homem insensato lá que edificou a casa na areia, né? Como nós dissemos no último culto, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 13, ó, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós. Cravando aonde, irmãos? Na cruz. Aqui ele está falando da lei, né, irmãos? Essa cédula aqui é a lei. Então essa cédula e a lei era contrário a tudo aquilo, irmãos, que nós não tinha como vencer a lei, não tinha como obedecer, não tinha como seguir. A natureza humana, irmãos, e a lei não dá certo. Então nós tínhamos uma natureza humana que praticava pecado. Tínhamos uma lei que condenava o pecado. Então, automaticamente, estávamos condenados. Era contrária à nossa natureza, era contrária ao ser humano, não tinha como vencer. Ele foi lá, deu a vida na cruz, ressuscitou, pegou essa lei, cravou lá. E aí, irmãos, venceu principados, potestades, venceu tudo e fala para cada um de nós. Hoje, não olhe para os seus pecados passados, não olhe para a sua vida passada, mas agora você é uma nova criatura. Agora, como nova criatura, você vai seguir adiante. Eu vou derramar minha graça sobre você. Vou derramar a paz do alto, sabedoria do alto, e tudo que você precisar nessa batalha, você vai ter comigo. É assim que ele fala conosco, irmãos. É assim que o Evangelho fala com a gente. Quer paz? É em Cristo. Quer libertação? É em Cristo. Quer um amigo? Jesus. Quer um pai? Jesus. Quer um irmão? Jesus. Né, irmãos? Jesus, ele é tudo para nós, irmãos. A palavra diz que ele é o nosso irmão mais velho, a palavra diz que ele é o nosso amigo, a palavra diz que ele é o nosso pai, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso... que mais, irmãos? Marido, olha que coisa, irmãos, é o nosso marido, olha, nosso marido. Nosso bispo, é o nosso pastor. Ele, irmãos, tanta coisa que a palavra fala, irmãos, na hora da luta, a gente esquece tudo isso, né, irmãos? Não é assim? Na hora da luta forte, lá esquece tudo isso. Esquece que temos um marido, esquece que temos um irmão, temos um pai, temos um senhor, temos um bispo, temos um sumo sacerdote, temos um... Irmãos, Jesus é maravilhoso demais. Maravilhoso demais. E aí diz aqui, ó, versículo 15, né? Ó, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa dos dias de festa, da lua nova, ou dos sábados. Por quê? Porque os irmãos aqui estavam libertos, né, irmãos, por seguir após Jesus. E aí, o povo tinha as festas, tinha tantas coisas, né, irmãos? Tantas coisas que se comemorava, tantas coisas que fazia. Então, se fazia, estava errado, se não fazia, estava errado. E o apóstolo Paulo falou assim, tudo isso é besteira. Né? Vocês têm que olhar para Jesus, têm que seguir após Jesus, aprender com Jesus, praticar o que ele ensina. E aí aqui no capítulo 3, no versículo 1, diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai o que, irmãos? As coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo. Aonde, irmãos? Irmãos, a nossa vida está escondida com Ele. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que quanto mais fruto do Espírito nós temos, quanto mais o fruto do Espírito cresce em nós,
quanto mais espirituais nós estamos sendo, mais a nossa vida está melhorando, irmãos, com Cristo. Então, nesse mundo, a gente não vê, irmãos, a gente não vê a nossa vida espiritual face a face ali, a gente não apalpa isso daí. Mas a palavra garante, irmãos, garante que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí diz aqui, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele. De que forma, irmãos? Em glória. Então a nossa obediência nesse tempo presente faz com que nós tenhamos uma vida gloriosa, e essa vida é Cristo. Então quando Ele se manifestar, quando Ele vier buscar a igreja, a nossa vida também vai se manifestar em glória, irmãos. E eu acredito que cada um de nós teremos uma surpresa muito grande, irmãos, a enxergar, a conseguir ver todas as grandezas que Ele nos garante, nos promete e que é verdadeiro, irmãos. Hoje, em meio às lutas, dificuldades, nesse corpo terreno, nesse barracão, a palavra fala que a gente não consegue ver essas grandezas. A gente não consegue enxergar. Por quê, irmãos? Porque esse nosso corpo abatido, esse nosso corpo, a carne em geral, irmãos, ela traz um transtorno muito grande para a gente. Então é uma aflição muito grande que nós passamos nesse tempo presente por conta da nossa carne, por conta desse velho homem que tem que ser mortificado, irmãos. É uma luta para cada um de nós. Nós temos que mortificar ele todos os dias. Quando a palavra fala, vamos continuar aqui, versículo 5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Aí vem dizendo aqui, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então existem os filhos da desobediência. Antes, cada um de nós éramos filhos da desobediência. E hoje nós somos filhos de Deus. Então naquele dia, irmãos, vai ser um dia de grande ira, e o diabo e seus anjos e todos aqueles que servem a ele vai ser lançado no lago de fogo, irmãos. Então a palavra vem cuidando de cada um de nós para quê? Para que nós venhamos a mortificar a nossa carne. Porque essas coisas aqui, irmãos, querem se levantar contra nossas vidas. Aí os irmãos podem pensar assim, mas eu não sou um prostituto, eu nunca fui um prostituto. Irmãos, a prostituição, ela quer se manifestar, de uma forma ou de outra. Então, o ser humano, ele é desregrado, irmãos. Ele é desregrado. Aqui fala do apetite desordenado. Irmãos, o ser humano é desregrado para tudo. O ser humano é 880. O ser humano, irmãos, ou ele está muito contente, ele quer fazer de tudo, ou ele está triste e não quer fazer nada. O ser humano não é por si só, né, irmãos? Por si só, o ser humano não é temperado, irmãos. E na verdade temos que ser. Na verdade, nós temos que buscar cada dia mortificar a nossa carne para que essas coisas aqui não venham se manifestar em nós, não venham se manifestar nas nossas vidas. Então diz aqui, versículo 7, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo. Do que, irmãos? Da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então nós temos conhecimento da verdade, irmãos, e é conforme a imagem de Jesus. Então, Jesus, ele pagou o preço pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, ele venceu tudo, irmãos, venceu tudo. E ele é o nosso exemplo. A nossa vida é ele é a nossa vida. Jesus é a nossa vida. Quando ele se manifestar, a nossa vida vai se manifestar junto com ele. Então, convém e compensa, irmãos, a gente cada dia batalhar por isso. Compensa cada dia a gente entender, irmãos, entender que o que nos traz tribulação é esse mundo. O que traz tribulação é a nossa carne, irmãos. E tudo isso vai acabar. Mas aquilo que está escondido, aquilo que nós não conseguimos enxergar hoje, aí sim, aquilo vai se manifestar. E aquilo vai ser para a eternidade, irmãos. Para a eternidade. Vai ser para a eternidade. Então isso nós temos que confiar constantemente. Aí diz aqui, versículo 10, e vos vestiste do novo que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaros, citas, servos ou livres, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fosse chamados
em um corpo, domine em vossos corações e sede o que, irmãos? Agradecidos. A palavra de Cristo, versículo 16, ó. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, irmãos, temos que ajudar uns aos outros, orientar uns aos outros, cuidar uns dos outros. Por quê, irmãos? Porque assim como ele fez por nós, nós temos que fazer uns pelos outros. A palavra fala, irmãos, que assim como ele deu a vida por nós, nós temos que dar a vida pelos irmãos. E dar a vida pelos irmãos, o que é, irmãos? Dar a vida pelos irmãos é suportar. É suportar, irmãos, porque no reino de Deus você não conquista nada sem suportar. Nada vai ser, irmãos, fácil para a nossa carne. Pelo contrário, tudo que é de Deus vai bater de frente com a nossa carne. Os nossos desejos, nossos pensamentos, que não é de acordo com a palavra, vai bater de frente com isso daí. Então nós vamos ter que empregar força mesmo. Empregar força para estar unido, empregar força para ser participante dos cultos, empregar força para ler a palavra, empregar força para tudo que é do alto, irmãos. Para tudo. Nada vai ser simples, não tem como ser simples. A palavra fala que a nossa carne não é sujeita à lei de Deus. E ela, em verdade, não pode ser. Não tem como a nossa carne ser sujeita às coisas de Deus. Não tem como, irmãos, o ser humano dizer assim, mas tudo que é de Deus, eu amo, eu gosto, eu faço, não tem tempo ruim comigo não. É tudo fácil para mim, é muito simples, é automático já. As coisas de Deus é automático para mim. É tudo muito fácil, tudo muito simples. Irmãos, não vai ser sempre assim. Não vai ser. Não vai ser, não tem como ser, irmãos. Por quê? Porque é isso aqui, ó, Gálatas capítulo 5. Isso aqui tem que se cumprir em nossas vidas, irmãos. Se não se cumprir, está errado. Está errado. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Já viu aquelas pessoas que você vai e fala de Jesus? Você fala de Jesus para a pessoa e a pessoa concorda com tudo, não é, irmãos? Isso quer dizer que ela está se convertendo? Não, ela simplesmente não está rebatendo. Ela não está rebatendo aquilo que você fala. A mesma coisa, irmãos, a mesma coisa é aquela pessoa que ela acha que se converteu, ela acha que se converteu, ela acha que está seguindo após Jesus, e na verdade não está. Porque não tem batalha nela. Né? Não tem batalha na vida dela. E tem que ter, irmãos. Isso aqui, ó, faz parte da carreira cristã. Gálatas capítulo 5, versículo 16, ó. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então a carne, irmãos, existe o espírito e a carne. Então a carne, ela tem vontade própria. Ela tem vontade própria. A nossa carne, ela tem vontade, ela tem desejos. Ela tem muitas coisas. Então nós temos que andar em espírito, para não cumprir a vontade da carne. Versículo 17, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, quer dizer, ela luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que isso quer dizer, irmãos? A nossa carne tem um desejo. E o espírito também tem um desejo. Qual que é o desejo da carne, irmãos? Que nós sigamos nas obras da carne. É prostituição, é impureza, é lascívia, é tudo que não presta, a nossa carne quer. E o espírito? O espírito é diferente. O espírito quer salvação para nós, quer libertação, quer nos conduzir para o reino de Deus, irmãos. E aí, ó, versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que ele quer dizer? Que aqueles que permanecem nisso não vão herdar o reino de Deus. Então, irmãos, no passado, todo cristão no passado, em alguma coisa dessa que ele caía, ou em várias, não é, irmãos? Então a nossa carne está aí. E no passado ela fazia o que queria. Versículo 22, ó. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, por quê? Porque a inveja também é da nossa carne, irmãos. Então, irmãos, isso aqui, ó, essa palavra, ela é viva até hoje, irmãos. Essa palavra não foi falada somente para o povo lá, os Gálatas. Ela é para nós hoje. Então, essa batalha existe na minha vida, existe na vida dos irmãos, a batalha da carne contra o espírito. Essa é a luta que nós enfrentamos aí todos os dias.
Então, as dificuldades vêm por quê? Porque existe uma batalha. O espírito tem que vencer, realmente, irmãos, realmente. Mas quantas vezes você chega do serviço, por exemplo, e bate um cansaço, e você quer descansar e você tem que empregar força para vir para a igreja, irmãos? O que é isso? É batalha do espírito contra a carne. Porque se você fizer a vontade da carne, você vai esticar os pés e vai dormir. Ué, é simples. É simples, irmãos. Se você olhar, for seguir o que a carne dita, o que a carne quer, você vai arrumar um monte de coisa para fazer e não vai fazer as coisas de Deus. Quando você tiver que perdoar alguém, a carne vai falar. Não, você não tem que aceitar isso daí, não. Não, você não tem que perdoar, não. Ó, o que a pessoa fez para você, isso aí não se faz. E aí o espírito também vai falar. A quem que eu vou dar ouvido? Eu tenho que andar em espírito. Para quê? Para não fazer a vontade da carne, porque a carne não vai querer que eu perdoe. Quando tiver que amar, a carne quer amar? A carne não quer amar, irmãos. A carne não quer. A carne quer suportar? A carne não suporta nada, irmãos. A carne muitas vezes só quer achar um meio para explodir. Ela só quer isso. Ela só quer achar um culpado para as coisas. A carne só quer isso. Então nós temos que entender essa batalha em nossas vidas para quê? Para vencer. Para vencermos. Porque aqui, ó, no capítulo 6, versículo 1, ó, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê, irmãos? Olha só. Então nós somos espirituais. O cristão, ele é espiritual. E aí diz aqui, ó, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não seja também tentado. Olha que coisa, irmãos. Então, por isso nós temos que fortalecer o espírito e mortificar a carne. Por isso nós temos que a cada dia, irmãos, crescer na graça e no poder de Deus. Porque senão nós vamos negar Jesus. Imagina quantas pessoas se voltam contra nós, as pessoas que erram, irmãos. E nós temos que encaminhar o tal, com espírito de mansidão. E tomar cuidado para que não venha também ser tentado, irmãos. Não é assim? É assim. Então, andar em espírito, irmãos, é uma batalha. É uma batalha que nós temos que empregar força a cada dia para vencer e seguir adiante. Pois vale a pena, irmãos. Vale a pena suportar tudo que vem pela frente e confessar Jesus. Compensa seguir na caminhada, sabendo que lá na frente tem uma coroa reservada para nós, mas também tem uma vida que vai se manifestar, irmãos. Essa vida é eterna. Não é essa vida que nós temos aqui. As pessoas lamentam, por quê? Porque está perdendo uma vida terrena, não é, irmãos? Ah, eu estou ficando velho, eu estou ficando velha. Olha, eu estou... Aí desanima, porque está ficando velho, irmãos. Temos uma vida eterna. A vida eterna não acaba, irmãos. E vai se manifestar com Cristo em glória, em glória. Imagine isso daí. Em glória. Se muitos homens viram anjos e se maravilhavam, vendo um anjo e achavam que era Deus, imagina, irmãos, imagina a glória que vai se revelar em Cristo. É muito grande e muito bom, irmãos. Nada a ver com esse mundo, nada a ver com essa vida terrena aqui. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos e continue a orar pelo Caleb. Eu não sei o que aconteceu ainda, mas vou saber agora. Né, irmãos? Mas continue orando. E pelos irmãos que estão enfermos. O pai do cooperador Denis também não está bem, estava internado, acho que não saiu ainda. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Jesus.